Falou.
Olá, boa tarde, Jonathan. Tudo bem? Olá, boa tarde. Tudo bem, Fábio? Tudo bem. Tudo bem. Bem, Mais uma sessão do SEMEAD. vamos lá. Seus... Você é autor de um dos artigos agora da sessão? Isso. Eu sou o autor do quarto artigo da sessão, a princípio. Tá. Não sei se vai seguir essa ordem, mas... Proposta, isso, proposta de ferramenta, né, de planejamento. Isso, propostas de ferramentas de auxílio na previsão de demandas. Perfeito. Tá bom. Vamos aguardar. Sim. Aguardar. A princípio, estando todos aqui, a gente segue essa ordem. O meu é o terceiro. Uhum. Tá onde, Jonathan? Eu falo do Rio Grande do Sul. Montauri é a cidade que eu estou no momento. É uma cidade bem próxima a Passo Fundo, essa região norte do estado. Estou em Itajubá, Minas Gerais. Minas Gerais, olha aí. Conectando o Brasil inteiro, SEMEAD. É essa, né? Isso aí, não, É, não apenas o Brasil, mas o mundo também. claro. Essa é uma época difícil para ir presencial, então optei aí por fazer o virtual. Sim. Tá? Boa tarde, Daniel. Tá. Boa tarde, Boa tarde. Me escuta bem? tudo bem? Você vai apresentar alguns artigos, Daniel? Sim, apresento, acho que o terceiro artigo da sessão aí, padrões determinantes da governança global. Tá. Na sequência aqui está em segundo, tá? Ah, segundo, melhor ainda. Isso. O meu é o terceiro. Vou aguardar chegar. Então temos aqui a apresentação do segundo, não o seu, do terceiro que é o meu, Jonathan que está aí o terceiro. Vou aguardar mais um pouco. Sim. Está falando de onde, Daniel? Eu estou falando de Brasília. Maravilha. Isso. Coisinha. Dá mais um minutinho, senão apareceu o apresentador de primeiro, tá? Aí a gente desce a fila. O Daniel pode começar. Certo. Mais um minutinho. Boa tarde, Tina, Sabrina. Algum de vocês é o apresentador do primeiro trabalho? Collaboration Professional Strategies. Feito, Sabrina. Certo. Só para confirmar, os autores do primeiro trabalho aqui previsto para essa sessão temática 6, tema operações, artigo Innovation Operational Strategies in Car Dealerships. Está presente? Sim? Você, Valentim. Pode.
Pode iniciar a sua apresentação. Posso Boa iniciar? tarde. Pode iniciar. Boa tarde. Quer que eu apresente aqui? Sim, pode compartilhar a sua tela. Ok. Posso apresentar em inglês? Pode. Alright. Só, Oi, sim. Acho que o senhor está mutado. são 15 minutos de apresentação e 7 para discussão depois, tá? Pode iniciar. Sem problema. Ok, muito obrigado. Então vamos introduzir aqui. Sou Valentino Clérici, tenho 16 anos. Estou fazendo esse projeto. Comecei com esse projeto de maneira independente e acabei com o auxílio de uma professora da UFPE. Então, vamos começar. Alright, everybody. Hello. Today we'll be talking a little bit about cars, business, and success. And this presentation is part of a case study of franchise dealership and strategy in Recife. Through this presentation, I aim to demonstrate how meticulous adaptation and brilliant execution of fundamentals lead to success. So I wanted to better understand the automotive retail sector and its performance indicators. Therefore, my research question goes as follows. How do operational strategies and market adaptation contribute to the success and competitiveness of car dealerships in Recife? So, first of all, let's talk business. Given the highly subjective nature of the word success, I decided to define it as being highly productive in the areas of profitability and growth as well. I also wanted to decided to define competitiveness as the ability to compete with rivals. So, in this sense, you can be competitive without necessarily being successful. If your dealership can outperform others. So, a little bit about how and why I chose this topic specifically. I've always been interested in business and finance, and I've always wanted to pursue a career in consulting, finance, private equity, investment banking, and also entrepreneurship. And instead of choosing one, I chose all three of them. I decided to combine them, and I did a little bit about my personal interest in cars, and I had like my team, which was car dealerships. So I could analyze financial data and trends, strategies, and risk taking in managerial positions. So I could fulfill all three of my passions. So what's crucial to understand is the relevance of studying like the automotive industry. Yearly, it generates over $3.8 trillion, accounting for almost 4% of global GDP. That's larger than like Germany's GDP, and that means that about every dollar every $27 that's generated, one comes from the automotive sector. Additionally, the automotive industry made up 10% of pre-pandemic global trade. So it's a huge industry that should be studied. So what's interesting to factor is Brazil's history around this sector. During post-colonial developments, railroads were deemed obsolete and public transport negligible as the government invested in car-centric economies and highways, roads, and stuff related to cars. And as a result, dealerships offered crucial supply to a product in incredibly high demand. Additionally, Recife, particularly having a developing economy and consumer base, I found had to be studied in order to fill the gap of the literature which focused mostly in America and Europe. And even when studies were done in Brazil, they were mostly done in São Paulo, Rio de Janeiro, and more developed global hubs. So, surrounding research gave me a reference on various topics. I read over 30 sources before finally settling on relevant ones, and these were the ones I felt had to be included in this presentation. So, first of all, we have Quality Culture in Brazilian Automotive Dealerships by Fac Arenal, which evaluated manager operations in Brazil. And it found that the three main drivers of dealership success were innovation, adaptability, and consumer satisfaction. Their research underscores the importance of adapting to market dynamics and maintaining operational efficiency to stay profitable in a competitive environment. And then, second, we have e-business and the company strategy, the case of the Celta GM Brazil by Silber. This study
analyzed the use of online and digital platforms to assess bias and innovate. So it was at the beginning of the digital era, and they proved that using digital means could reach more audiences and therefore be a driver for operational success. And finally, we have selling mobility instead of cars, new business strategies of automakers, and the impact of on private vehicle holdings by Furkan and Mueller, which pushed for the idea that sustainability was the key to modern dealership success. By creating a sustainable business model, dealerships could align better with customer values and also decrease their carbon footprint. This would inherently increase their sales, customer satisfaction, and even relationship with authorities with compliance issues. So, for the method of this research, I decided to use an exploratory sequential design, which simply means I would conduct interviews and like to gather qualitative data, and then I would get an in-depth understanding of the strategies and measurable decisions, and then I would gather quantitative data through surveys and analyze how the strategies employed affected the dealership itself. So the first step would be to create the semi-structured interviews, and this would give me a skeleton to standardize the interviews as much as possible, still giving me room to personalize question for specific aspects of each dealership, because as we know, each business is different. Then when I would contact dealerships, conduct the interviews, transcribe each interview to then analyze it, and finally for the second part, I would create the surveys, send the surveys to the dealerships, analyze each survey response, and then I would analyze it with performance indicators I had created. So these various performance indicators I derived in there were the sales efficiency index (SEI) to show how well the dealership utilizes like physical area, salespeople, and vehicle stock to generate sales, and cost efficiency index, which is the CEI, which I'll show how basically what it looks like. And to measure how efficiently each dealership, the CEI was basically a measure to like see how efficiently each dealership converts spending into revenue. So both the CEI and the SEI are a version of classic efficiency ratios, basically output divided by input, which are widely used in economics and finance. One example is like ROI, return on investment. So after that, I derived the MREI, which is the Marketing and Relationship Efficiency Index, to assess how effective the dealership was at marketing and consumer retention relative to what it spent in marketing. And finally, the ODPS, or the Overall Dealership Performance Score, which was a composite dealership performance score by normalizing all indices and into a single one, and which is like similar to index scoring in business or finance. So my findings were that for dealership A applied many in-store promotions, employee training, and customer first strategies, and basically in aim of satisfying potential buyers. Dealership A prioritized tailoring each experience to be unique, so it would make customers feel valued and special. However, dealership B, when interviewed, demonstrated interest, especially in aggressive digital marketing and finance and financial flexibility to help customers in their personal financial preferences. So it would spend more in marketing and also be more flexible in financing the car. Interview B said that financing is one of the key purchase drivers, especially in low and mid end card. With this, like show how each strategy performed. So as you can see, customer strategies they worked well, and aggressive digital marketing not that much. But for the other dealerships, we saw that dealerships see they focus really on premiumness, sustainability, exclusivity, which are considered like global best practice by many of the researchers and the studies I had read. While by contrast, in dealership D, we see pricing agility, digital integration, and in-house financing with dealership D. And this pricing agility allowed dealership D to have an enormous advantage, while sustainability and premiumness were not purchase drivers for people here in Recife,
most likely because potential buyers in Recife were very price sensitive, and cars are essentially an elastic good. Um, it has a high cost, price elasticity of demand. So as you can see with the graphs for the performance indicators, dealership D dominates both sales and cost efficiency indexes. Which we see, however, that dealership A closely follows on CEI, which is the cost efficiency index. For marketing, relationship, and for the MREI, we see DA on top, followed closely by dealership D and dealership B. However, we see that DC does not stand out in any index. And with the overall dealership ODPS, we see that DD dominates the game. And after that, there's DA, closely followed by DB. DC, however, since results for DPS are normalized, scored almost zero because they did poorly on all the other indexes. So yeah, to conclude, we can see that the best performing strategies, we see simplicity, adaptability, and digital and relational strategies. They are the top performing ones. Simplicity allows for each dealership to perfect little things like website interface or like uh, updating car prices like daily on their websites, which may seem like stupid or dumb or like a basic thing, but can actually be a purchase driver. Then we see adaptability, which allows for a dealership to make consumers feel valuable by adapting their cars and like their sales to each scenario. And then digital strategies like democratize access to buyers, so it allows for more potential buyers. And relational strategies allow to retain customers for the long run and have customers that are reoccurring and come back and buy more stuff. We see, however, that exclusivity and stability unfortunately are not purchase drivers in Recife. Like I said, most likely due to economic infrastructure and personal preferences. But we see that cars are price elastic. They have a high price elasticity of demand, and since customers here are very like price sensitive, then we see that exclusivity and sustainability are, however, not enough to account for that gap in the amount you have to pay for the car. So yeah, the limitations of the study. The study is limited because it has a very small sample size and variation. Given only 4 dealerships participated, and because also cost of goods sold were omitted in some indexes. Um, yeah. The another limitation is that the study failed to acquire customer feedback, and this would be very beneficial because it would directly support or go against specific strategies employed, because could go directly to the person who bought the customers. Um, and finally, the survey responses related to company finances were sometimes given in ranges, so this allowed unwanted wiggle room that could have affected final results. And the implications of the study highlight how this research challenges the assumption that global best practices are universally effective in all the automotive markets. Therefore, local managers should not blindly replicate strategies from like developed markets and should instead focus on context-specific fundamentals. Basically, a term I found while studying this is that the managers and owners should apply global strategies, which are global strategies with a local like fundamental. So you should look at the local strategies and adapt to the local market instead of focusing only on what is considered global best practice. Finally, multinational brands expanding into Latin America must practice localization, like I said, retaining like global standards and tailoring taxes to like local needs. For future research, it's very important that more independent dealerships are interviewed, and so that there's more diversity inside the sample size and inside the sample. Customer perspectives would be a great addition to the study, allowing for more insight into each strategy and what works best. And a longitudinal research
would be very, very beneficial, since you could analyze the growth of the dealership over time instead of only taking a snapshot of it in a short-term time. And to end on a light note, and to remind everybody here that doing basics is essential for business, I'm going to bring you a quote from Interview B, which was the manager for Dealership B, that says, "You don't see an ad for soggy pizza or warm beer," right? This reminds me that how important it is to do the basics brilliantly before trying to adapt and like try new strategies that are considered global best practices. These are my references and image references. Thank you very much. Certo, obrigado, Valentino, da apresentação. Você se importa se fizermos as perguntas em português? Claro, não, pode perguntar. Tá bom. Bom, então agradeço, o tempo foi exato aí da apresentação. Abro para perguntas. Quem tiver pode se manifestar. Eu não quero fazer uma pergunta. Eu quero parabenizar o Valentino, porque eu sou orientanda da mesma professora que está orientando ele. E eu acho que ele é um exemplo para todo mundo, porque nesses congressos, seminários, essas coisas, a gente fica muito impressionado quando já vem alguém da graduação, né? Então, imagina quando vem alguém do ensino médio, né? Então, o Valentino, para mim, ele é um dos maiores exemplos que eu já vi na minha vida, porque ele foi atrás da professora, ele foi atrás, ele pesquisa, ele desenrola, e eu já cheguei a te parabenizar no grupo, Valentino, mas eu te parabenizo aqui com a minha cara aparecendo, cara, porque você é um exemplo e você vai chegar onde você quiser. Se qualquer universidade que você queira entrar não te aceite, seja aqui no Brasil, seja fora, eles vão estar perdendo um exemplo, um talento, de verdade. Então, continua assim. O que eu te digo é continua assim, não desiste, nunca na tua vida. Muito obrigado. Já é uma oportunidade que eu agradeço tremendamente poder participar desse congresso, né? Sou muito subqualificado, mas é uma oportunidade que eu acho incrível. Então, agradeço aí aos organizadores. Perfeito. Obrigado. Alguma outra pergunta? Perguntas, isso. Bom, eu queria parabenizar também aí o Valentino, né? Acho que pelo fato... É ensino médio mesmo? Você está no ensino médio? Quando eu comecei a pesquisa, eu estava no segundo ano. Agora eu tô começando o terceiro, porque o calendário americano é diferente. E qual que é a instituição que você estuda aí? Eu estudo na Escola Americana do Recife. Maravilha. Então, assim, é impressionante, né? A gente viu um representante dessa nova geração apresentando um trabalho num congresso que é renomado, é um congresso renomado, e ainda em inglês, né? Então, assim, de fato é impressionante, não é comum a gente ver isso, tá? Sobre o seu trabalho, né, em si, eu percebi que você fez algumas equações ali na perspectiva mais quantitativa do trabalho, e eu acho que na equação geral ali, num dos slides, tinha alguns pesos nas variáveis. Era isso mesmo? Se eu entendi Se eu bem? não me engano, eu posso puxar aqui o documento. Sim, algumas das equações tinham alguns pesos que eu tinha atribuído para cada área que importavam mais, porque por mais que ter uma área maior na concessionária, por exemplo, seja uma vantagem, e no cost efficiency, por exemplo, ou no sales efficiency, ele não é tanta vantagem quanto, por exemplo, ter mais pessoas trabalhando na venda, entende? Aí eu atribuí certos pesos para cada variável para poder meio que ajustar isso. Então, mas foi arbitrário, então, na conveniência sua enquanto autor. Não tem uma Infelizmente, foi. justificativa teórica Não, ou mais estatística para isso, né? nesse caso, não. Isso é um ponto frágil na minha percepção, tá? Eu acredito que você deveria buscar uma fundamentação teórica, certo? Caso não haja, buscar alguma técnica, e aí eu posso te indicar uma aqui, né, de tomar decisão multicritério. Existe um método chamado Propaga, tá? Que você tem ali as variáveis podendo ser caracterizadas como critérios
né? E as alternativas seriam, sei lá, as empresas, por exemplo, né? E ele atribuiria os pesos de acordo com uma distribuição gaussiana, né, que traria também o distanciamento de uma média. Você teria um fundamento melhor para justificar esses pesos. Né? Essa seria uma colocação que me chamou um pouco a atenção. Mais uma vez, parabéns. Né? Seria uma contribuição aqui, né, bem en passant, porque eu não li na profundidade do seu trabalho. Mas é Sim, isso, parabéns. mas agradeço pelo feedback. Perfeito. Bom, vou aproveitar que ainda tem um tempo, Valentim, e fazer uma pergunta também. O porte das concessionárias que você visitou faria alguma interferência muito significativa nos indicadores que você criou? Assim, uma com 10 pessoas trabalhando, uma com 50 pessoas trabalhando, isso teria um impacto muito grande? Eu entendo a pergunta. Se eu entendi, eu tentei justamente fazer com que o tamanho da concessionária, por exemplo, não fosse algo que afetasse o resultado final. Por isso que eu tentei normalizar esse tipo de coisa. E eu tenho até uma equação que eu não botei aqui, que era o RDS, que era o Revenue Due to Strategy, para tentar diminuir essa chance de, por exemplo, o dinheiro, ou tipo, a eficácia, a competitividade da empresa ser diretamente ligado ao dinheiro investido nela e sim ser ligado à estratégia que era empregada na concessionária. Então, tipo, na minha visão, o que eu queria mais era justamente separar a estratégia de investimento, tamanho, quantidade de empregados lá, para conseguir. Mas, obviamente, que essa separação não foi perfeita, então acredito que talvez tenha sim uma certa uma certa fragilidade nessa área que talvez uma empresa com mais empregados, mais pessoas trabalhando nessa área, um estoque de carros maior, possa ter tido uma performance melhor no final. Perfeito. Tá bom, muito obrigado. Parabéns também pela apresentação. Mais alguém quer vir fazer alguma pergunta? Certo. Bom. Obrigado, então, Valentim. Eu lembro a todos que tem no site, né, onde nós entramos ali para ver os artigos, tem uma avaliação, uma solicitação de avaliação da sessão, tá? Então, peço que façam ali a avaliação depois quando sair, tá? Então, obrigado, Valentim. Pode deixar de compartilhar a tela, por favor. Vamos passar para a apresentação do Daniel. Trabalha padrões e determinantes da governança global, com abordagem quantitativa. Perfeito. Estou visualizando bem aqui. Pode iniciar então, Daniel. Você tem 15 minutos para apresentação e depois a gente vai em 7 minutos para comentários. Ok. Vocês estão vendo a tela aí já? A Sim, projeção? perfeito. Maravilha. Então, boa noite a todos, tá? É uma satisfação estar aqui no Congresso para apresentar meu trabalho. O título, exatamente esse aí, está no slide, né? Padrões e determinantes da governança global, uma abordagem quantitativa. Esse trabalho é um trabalho que foi desenvolvido no âmbito do meu doutorado em Ciências Contábeis, aqui na Universidade de Brasília, e ele é um artigo satélite ao meu tema, né, que está ali transitando no meu objetivo principal, por conta de algumas previsibilidades já estimadas, né, de heterogeneidade dos dados, alguns problemas de pressupostos, né, do meu modelo, e aí a gente está tratando isso de forma satélite, e esse é um dos artigos, né, que proporciona essa discussão. Então, o coautor aí é o meu orientador, o professor Paulo Brito, da Universidade de Brasília, e queria contextualizar com vocês aqui, né, que a governança global, né, dentro da perspectiva que estamos estudando, ela pode ser compreendida como um processo de interação entre atores públicos e privados que vão buscar alcançar objetivos coletivos em escala transacional. O conceito, né, que a gente conseguiu buscar na literatura, né, ele vai, de certa maneira, extrapolar a ideia tradicional de governo, abrangendo ali mais redes colaborativas e arranjos institucionais não hierárquicos, tá? Como vai apontar aí alguns autores, né, como Land e entre coautores, né, do trabalho,
no estudo em 2013. Então, em um cenário mais marcado por crises econômicas, mudanças climáticas e desigualdades, a governança global torna-se um eixo essencial aí, né, podemos afirmar assim, de coordenação entre países e organismos multilaterais. Então, para esse estudo, a gente adotou os indicadores de governanças globais do Banco Mundial, né, os WGIs, foi desenvolvido aí, né, pelo próprio Banco Mundial, e um dos autores principais é Kaufman, que mensura aí 6 dimensões fundamentais: voz e responsabilidade, como uma das primeiras dimensões, estabilidade política, efetividade governamental, qualidade regulatória, Estado de Direito e controle da corrupção. Então, essas são as nossas dimensões, né? Tendo aí cada uma delas como variáveis, para que a gente possa iniciar uma discussão e com o objetivo, né, de separar, né, de certa forma, os países por essas dimensões e entender o comportamento deles dentro desses clusters. Como lacuna, né, e relevância do estudo, embora esses indicadores do Banco Mundial sejam amplamente utilizados, né, a gente observa uma lacuna de aspecto mais metodológico, e poucos estudos integram de forma quantitativa e comparativa as relações entre as dimensões ao longo do tempo, né, e entre regiões, né? E aí a literatura ainda se concentra em análises mais descritivas da coisa e pouco é explorado, né, os padrões estatísticos e estruturais que emergem dos próprios indicadores. Então, assim, esse trabalho ele vai buscar avançar nesse debate, tá, propondo uma leitura empírica da governança global como um fenômeno mensurável e também aplicável, né, tentando, né, trazer uma certa relevância para o debate, para as discussões, principalmente para áreas da contabilidade pública, da administração governamental, especialmente aí no que se refere à mensuração da eficiência institucional e do accountability. E aí, como problema de pesquisa, né, temos uma questão central do estudo: quais são os padrões, tendências podem ser identificados nos indicadores mundiais de governança ao longo do tempo, entre diferentes países e regiões. E para responder essa pergunta, né, o trabalho teve como objetivo geral aí identificar padrões e tendências desses indicadores, né, do mundial, trazendo especificamente analisar a distribuição e as variações temporais dos indicadores, testar diferenças estatísticas entre as dimensões e examinar correlações e possíveis redundâncias que possam surgir, né? E também agrupar países por similaridade, explicando aí os fatores que clusterizam, né, por meio de uma árvore de decisão. Aqui eu tenho as principais referências teóricas, tá? Essa minha fundamentação teórica vai se basear em 3 eixos, tá? Um conceitual, empírico e aplicado. No eixo conceitual, a gente tem autores como Cerney e Lange, que abordam a governança global aí como um fenômeno transnacional e colaborativo. No eixo mais empírico, destacam-se aí Kaufman e Cray, que estruturam os WGI, como eu já mencionei, e além de autores como Hall e O'Hare, que associam governança aos objetivos de desenvolvimento sustentável. Já no eixo aplicado, né, a gente traz alguns autores como Greer, Shabat e Ketuka, que vão explorar o papel da governança em crises contemporâneas e na eficácia das políticas públicas. Então, a combinação aí dessas referências visa sustentar a construção teórica e metodológica do estudo. Como procedimentos, né, do trabalho, trata-se de um estudo quantitativo, exploratório e explicativo, tá, sustentando em técnicas estatísticas que, né, vai levar, não exatamente nesse momento, mas vai levar a estudos mais avançados em machine learning, por exemplo, tá?
E a base de dados compreende nesse recorte temporal de 96 a 2023 dos indicadores do Banco Mundial e cobre aí mais de 200 economias. Então, o tratamento dos dados envolveu aí, né, limpeza, padronização, exclusão de valores ausentes, e tudo isso, né, é fundamentado na literatura. E alguns testes foram aplicados, tá? Como teste para avaliar a estacionalidade das séries, né, o KPSS, teste de Kruskal-Wallis e Dunbar-Bufferone, para verificar diferenças entre os indicadores, aí especificamente esses dois últimos por conta das características dos dados, né? Porque a gente está trabalhando com variáveis é, de ordem mais não paramétricas, tá? E a análise de correlação parcial também foi realizada para examinar as interrelações entre dimensões. Usamos também o algoritmo K-Modes, justamente por essa característica dos dados, porque a gente testou o K-Means e não casou muito bem, para identificar os clusters. E a gente fecha com a árvore de decisão apresentada usando o modelo CART, tá? Que visa compreender esses fatores explicativos que levam aos agrupamentos, tá? Então, toda essa modelagem, toda essa execução, né, dos procedimentos metodológicos foram implementadas em softwares com linguagem de programação RPython, tá, e algumas bibliotecas específicas, como Tidyverse, RStacks e Scikit-learn. Partindo para os principais resultados, tá, a gente analisa aí a distribuição dos indicadores e observa que as medianas estão próximas, mas dispersões variam significativamente. Indicadores como o controle da corrupção e Estado de Direito vai apresentar maior variabilidade e isso sugere diferenças estruturais entre as regiões. Outros indicadores que a gente prestou atenção foi a efetividade governamental e a qualidade regulatória, que se mostraram mais estáveis e refletindo daí, né, consistência administrativa em países desenvolvidos, principalmente. E há uma heterogeneidade já manifesta, né? E isso nos revela a diversidade de trajetórias institucionais que compõem o cenário global de governança, tá? E aí os gráficos, né? A gente consegue ver que, na verdade, não dá para ver muito bem, né? Mas no trabalho a gente faz essa discussão, né? O teste Kruskal-Wallis confirmou diferenças estatísticas a cerca de 60% dos pares de indicadores. Tá? O teste post-hoc de Dunn, que a gente usou também, revelou aí, por exemplo, forte relação entre o Estado de Direito e controle da corrupção, enquanto a qualidade regulatória e a voz e responsabilidade apresentaram comportamento convergente. Tá? E isso nos mostra que essa interdependência de sistemas regulatórios mais sólidos tendem a fomentar maior participação social, tá? E vice-versa também, né? Evidenciando aí uma coerência interna entre as dimensões do próprio WGI. Tem aí o mapa de calor também, né, que demonstra diferenças regionais, né, que são marcantes na Europa, na América do Norte, na Oceania, tá? E por fim, né, aqui a gente conseguiu construir essa árvore de decisão, né, a partir do modelo CART, que vai tentar explicar os clusters, né? E aí a gente identificou 4 grupos de países. Primeiro, concentra nações de baixa governança e alta variabilidade, como a República Democrática do Congo e a Venezuela. O segundo vai agrupar desempenho intermediário, como o Brasil, México e Índia. O terceiro e quarto vão reunir países de alta governança, que são os países nórdicos, Japão, Estados Unidos e Singapura. Né? E com isso o modelo CART que a gente utilizou revela aí que as variáveis dentro do conjunto de dados, né, variáveis com o rótulo indicator e com o rótulo quantile, foram determinantes para a formação dos grupos. Tá? Controle da corrupção e estabilidade política vão explicar a maior parte da variação entre os países. E aí, né, tá, caminhando para o encerramento aqui, o estudo alcançou seus objetivos, né, inicialmente preparados, como padrões consistentes, estatisticamente comprovados, entre as dimensões de governança global,
Entre as principais contribuições, a gente, né, traz uma aplicação inédita de métodos de métodos estatísticos, né, e de clusters ao campo da governança, a ampliação do uso dos WGIs e análises mais explicativas também, como uma contribuição, a oferta de subsídios práticos também para formuladores de políticas públicas, né, uma vez que ele enxerga o comportamento a partir dessas variáveis, né, e da posição, né, de alguns países dentro desses clusters. E algumas limitações, né, também, né, foram observadas, que a gente reconhece aí a ausência de variáveis socioeconômicas complementares e a não inclusão de choques externos também, como crises ou a própria pandemia. E para estudos futuros, a gente propõe a integração de variáveis ESG, inovação institucional e uso de modelos preditivos mais explicados. Daí as referências. Tá? Encerro aqui a minha fala e fico à disposição. Muito obrigado. Perfeito, Daniel. 14 minutos aqui no meu controle. Bom, abro a sessão de perguntas. Quem quiser fazer alguma pergunta para o Daniel, pode ficar à vontade. Bom, Daniel, vou fazer uma pergunta, meio que você respondeu aqui no final. Você falou integração com ESG. Eu ia perguntar se esse estudo do Banco Mundial tem alguma relação com os indicadores de sustentabilidade de desenvolvimento sustentável da ONU. Ainda não. É um próximo estudo. Conforme você foi falando, eu mais ou menos fui vendo algum tipo de relação ali entre os Sim. achados e... Tá. Inclusive, eu estou num projeto aqui, no próprio doutorado, a gente está tentando desenvolver um indicador geral, né, de ESG. Né, a proposta é que a gente faça alguns testes de confiabilidade e traga ali alguns países que a gente possa implementar para ver se a gente consegue fazer essa medição, né? A professora Fátima Freire é uma referência na área de ESG ambiental, aqui na UNB, a gente está trabalhando isso aí com ela. E quem sabe a gente consegue fazer essa relação com o que eu estou trabalhando em termos de governança. Perfeito. Esses dados do Banco Mundial que você trabalhou são dados abertos? São dados públicos. E você falou de uma etapa de tratamento, esses dados não estavam em uma qualidade boa, não estavam adequados? Para o propósito da metodologia que a gente tinha, não estava. A gente precisava fazer alguns tratamentos, tinha alguns dados ausentes também, e, e assim, a gente tinha muitas variáveis que não faziam muito sentido, né? Então, assim, são mais de 18 mil observações do banco, Hum, né? Então, precisou realmente passar por uma fase ali de tratamento. tá. Dados abertos assim sempre precisam, né, de algum tipo de esforço. Tá bom. Mais alguém? Alguma pergunta para o Daniel? Bom, Daniel, então agradeço a sua apresentação, parabéns aí pelo trabalho, sucesso. Obrigado. É o doutorado, né? Que você falou. É isso. Vamos aí para qualificar agora. Tá. É um bom caminho. Obrigado. Isso aí. Bom, então vamos passar para a apresentação do terceiro trabalho, que agora é o meu trabalho. Vou apresentar a implementação de inventário cíclico para aprimoramento da curiosidade de estoques. Perfeito, vocês veem na tela? Bem? Bem. Sim, está aparecendo. Ok. Bom, iniciando então, o trabalho é a implementação de inventário cíclico para aprimoramento da curiosidade de estoques. Os autores
a Sabrina Carvalho de Arruda, e eu, Fábio Favareto. A Sabrina foi minha orientada de TCC, trabalho de conclusão de curso na engenharia de produção, aqui no nosso curso de engenharia de produção. Eu sou professor aqui do curso de engenharia de produção, na graduação, e no mestrado profissional em administração. Bom, contextualizando esse trabalho, ele trata de estoque, especificamente da acuracidade do estoque. Os estoques, de uma forma geral, são essenciais para garantir a disponibilidade de produto e a continuidade operacional. Essa empresa é uma empresa de produtos de limpeza, produtos biodegradáveis de limpeza. São produtos, operacionalmente, são produtos pequenos, produtos que não têm um formato muito bem definido, e a manutenção desse estoque, principalmente a contagem desse estoque, era um problema lá para a empresa. Então, a acuracidade dos registros é crítica. No caso, eles fazem comércio eletrônico, eles têm um site, eles vendem basicamente do site, e a disponibilidade do produto é crítica, porque eles podem estar vendendo um produto, eventualmente, que não tem, ou ter um produto sobrando, fazer pedidos. Então, a acuracidade é essencial para esse tipo de negócio, uma empresa pequena também. No caso, eles faziam contagens anuais de estoque, são cerca de 400 itens que eles têm entre os produtos, as embalagens, os kits, os produtos que eles usam internamente. E eles faziam uma contagem uma vez por ano para fazer a acuracidade do estoque, que normalmente a gente conhece como fazer um inventário. Essa contagem é demorada e apresenta o resultado somente uma vez por ano. Então, foi pensado, nesse caso, em fazer aplicar a técnica do inventário cíclico, que é uma alternativa que faz contagens menores com uma frequência mais constante. E não precisa parar toda a operação do negócio para fazer esse tipo de contagem. O objetivo do trabalho, então, foi analisar a implementação do inventário cíclico como ferramenta para aprimorar a acuracidade dos estoques em uma empresa. Então, o estoque cíclico já estava sendo implantado e o artigo trata de uma análise dessa implantação. Então, não é exatamente a proposta da implantação, mas a análise de uma implantação que já estaria sendo feita. Com objetivos específicos, investigar quais fatores impactavam na acuracidade do estoque, os desafios para se fazer isso, principalmente numa empresa pequena, uma empresa, uma startup, uma empresa bastante nova, e comparar a situação antes e depois da adoção desse inventário cíclico para avaliar as melhorias obtidas e a continuidade desse projeto. E, por fim, apresentar recomendações e boas práticas para otimizar. Isso aconteceu várias vezes, está descrito no trabalho. Bom, sobre a revisão bibliográfica, eu vou passar rápido aqui, eu vou apresentar somente os tópicos que foram tratados. Inicialmente, uma gestão de estoque mais abrangente, depois foi falado especificamente sobre a acuracidade de estoques, ou a falta de acuracidade de estoques, nos registros de estoques. Só para contextualizar isso melhor, a questão é que o estoque é físico, claro, são caixas, são produtos que ficam armazenados, só que toda a gestão de estoque é feita por um sistema. Então, a princípio, o sistema deveria refletir exatamente o que tem em estoque, o que acontece no estoque, principalmente em termos de quantidade. Se um determinado produto tem um estoque físico 100 unidades, no sistema deveria registrar 100 unidades. Quando existe uma diferença entre a quantidade apresentada no sistema e a quantidade física do estoque real, é uma falta de acuracidade, então, no controle desse estoque. Então, no caso, a acuracidade do estoque seriam formas e maneiras de que seja um bom índice esse, que, na verdade, não falte acuracidade dos estoques. Sobre o inventário cíclico também foi feita uma pesquisa bibliográfica, essa é uma pesquisa interessante, eu trabalho com isso há algum tempo, existe pouco material,
e principalmente pouco material que mostra efetivamente a parte operacional, os dimensionamentos, os algoritmos, como que são feitas as decisões de quais itens devem ser contados. Especificamente sobre o inventário cíclico, eu trouxe aqui uma referência, e esse autor, Sobrinho, define o inventário cíclico como um processo de contagem programada e rotativa dos itens no estoque, distribuído ao longo do tempo, de forma que todos os produtos sejam verificados periodicamente, sem necessidade de interrupção de operações. Então, a proposta do inventário cíclico é que você faça contagens constantes, periódicas, e que de tempos em tempos, efetivamente, todos os itens sejam contados, mas que não precise fazer um inventário, que não precise parar a operação do negócio para fazer essa grande contagem. Muitos negócios fazem isso em feriados, em outras oportunidades que o negócio já não estaria funcionando, e todo mundo se dedica a fazer essa contagem. Bom, sobre o trabalho, o planejamento de trabalho, ele foi desenvolvido, dividido, né, desenvolvido em algumas etapas. A primeira foi uma etapa exploratória, foi feita uma análise do impacto da baixa frequência de contagens. No artigo isso está descrito em detalhes, mas eram feitas contagens anuais, e ali apresenta alguns resultados. Uma crítica que se fazia é que qualquer problema demoraria praticamente um ano para ser percebido nesse modelo, né? Demoraria um ano entre uma contagem e outra para ficar sabendo que existe alguma divergência ali entre o estoque físico e o sistema. Também foram identificadas possíveis causas de divergências no estoque, foram muitas conversas lá internamente, as leituras que foram feitas, eu fiz algumas visitas a essa empresa, eu estou aqui na universidade, mas a empresa fica bem próxima. Depois foi feita uma etapa de seleção da abordagem metodológica e escopo da solução proposta. A questão é que muito na literatura fala para usar a classificação ABC de estoques para se fazer a separação dos itens a serem contados. Então, foi feita inicialmente uma classificação somente baseada na classificação ABC, que basicamente considerou o volume movimentado, e depois foi implementado um sistema com vários outros indicadores, que está apresentado no trabalho. Uma priorização também de quais itens isso foi implantado efetivamente, foi desenvolvido um algoritmo, um trabalho escrito, implantado em planilha eletrônica, depois definidos os critérios, pesos e as formas para a seleção mensal dos itens a serem contados. Uma etapa de planejamento, que foi feito o desenvolvimento de um cronograma para execução gradual ao longo de 8 meses, uma questão que a Sabrina colocou bastante no trabalho, por ser uma empresa pequena, todos muito próximos, todos trabalhando já há algum tempo, para não ter muitos impactos, muitas surpresas, isso tudo foi muito conversado, e esse desenvolvimento do cronograma foi uma coisa bem importante. Planejamento das ações, da sensibilização, ela fez algumas apresentações, alguns treinamentos, e depois uma definição da estratégia de gestão de mudança, incluindo um sistema de incentivos. Bom, indo para o desenvolvimento especificamente, foi iniciado com a compreensão do problema. Como eu já comentei, a empresa realizava inventários anteriormente, semestrais ou anuais, que exigiam a paralisação das operações e causavam atrasos nos ajustes nos sistemas ERP. Como eu comentei, são produtos que muitos deles não têm uma forma definida, então a contagem é ruim, não é como uma caixa que você coloca num lugar e conta a caixa, e você precisava abrir as caixas, colocar os produtos são moles efetivamente, então eles não param na mesa, então era uma coisa bem trabalhosa e tomava muito tempo. As contagens que foram feitas abrangiam todos os SKUs, todos os itens mantidos em estoque, sem priorização, como comentei, eram cerca de 400 itens, e esse processo era muito demorado, pouco eficiente. Nessa fase de compreensão do problema, foram identificadas 7 principais causas de divergências no estoque. No trabalho são todas listadas, mas principalmente erros no recebimento, isso inclui o material que chega do fornecedor, feita uma contagem
é equivocada ou a informação que vem na nota fiscal também não está correta. Falhas no sistema ERP, lançamentos feitos em locais incorretos ou alguma inconsistência ali em algumas transações e um controle inadequado de produtos consignados. Isso é um controle que era feito à parte, com algumas empresas que revendiam produtos. O foco deles é essencialmente o site deles, comércio eletrônico, mas alguns revendedores têm estoques, e esse estoque consignado também tinha problemas aí no controle. E com base nessa análise, então, foram definidos objetivos para um novo sistema de inventário, que fosse mais ágil, estratégico e sem interrupções operacionais. A próxima fase se passou ao desenvolvimento da solução, propriamente. A primeira fase de implantação, que se iniciou em agosto do ano passado, baseou exclusivamente na classificação ABC dos produtos. O trabalho está bem descrito, bem detalhado, como foi feita essa classificação, tem a tabela, mas é essencialmente com base no volume de saídas. Então, os produtos que saem mais ficaram na classe A, os produtos que saem menos, que movimentam menos, ficaram na classe C. Foi organizada uma ocupação mensal, inicialmente, conforme está apresentado aqui, de 4 meses. Inicialmente, no primeiro mês, só os produtos do grupo A, depois os do grupo A e B, depois somente do grupo A novamente, e finalizando no quarto mês, os grupos A e C. E a ideia é que retomasse a cada 4 meses isso como um ciclo, voltando aí só para o grupo A. Um achado que aconteceu nesse sistema, nesse período, foi que a classificação ABC não permaneceu estável. Ou seja, quando foi feita a classificação ABC para o primeiro mês, alguns itens que apareceram como A no primeiro mês não estavam como A no segundo mês, e ao contrário também, alguns itens que apareceram como A no segundo mês não estavam no primeiro mês, ou seja, houve uma variação dos itens A, enfim, em todas as classes ao longo do período, e isso atrapalhou a ideia toda, né, desse desenvolvimento. Ainda nesse período, em setembro, foi identificada uma necessidade de aumentar o engajamento da equipe com o novo processo. Ainda estava sendo visto como uma necessidade de parar toda a questão operacional para fazer uma coisa diferente, e foi implantado um sistema de bonificação extra, claro, monetária, vinculada a uma meta de acuracidade de 90%. Ou seja, atingindo a meta de 90%, 99%, desculpa, haveria um bônus para todas as pessoas envolvidas. Era praticamente a empresa inteira. A solução, a partir desse momento, foram feitas contagens em dezembro de 24, janeiro e fevereiro de 2025, com um novo sistema que considera uma série de outros fatores. Já vou apresentar na sequência. Os resultados desse ciclo intermediário foram notavelmente positivos, com a acuracidade atingindo 99,1% e o tempo de contagem mantendo-se em 4 horas. Esse índice de acuracidade é exclusivamente para os itens contados. Não foi feita nenhuma extrapolação desse valor para o inventário inteiro. Isso está em desenvolvimento ainda, nós estamos fazendo alguns testes estatísticos, alguns testes de verificação, mas a ideia é poder expandir essa acuracidade encontrada da amostra para todos os itens do inventário, do estoque. Então, com base na experiência obtida, foi desenvolvido um novo sistema de pontuação que considera as saídas mensais, então continuou sendo considerado o volume de saída. Um item que se sentiu falta foi o lead time do fornecedor, principalmente itens importados, que tem uma memória muito grande. Problemas na última contagem, então os itens que tiveram problemas na última contagem, eles de alguma forma ganharam preferência na próxima contagem, e os itens que foram contados recentemente e não tiveram problemas, eles perdem preferência na próxima contagem. Então foi uma forma encontrada de fazer um sorteio de itens, mas que levasse em consideração aí vários aspectos. Essa solução foi implantada estou estourando meu tempo aqui, mas eu já estou terminando. Em março de 2025. Em abril foi usado novamente, e aqui
Vou passar logo para os resultados, que são esses. Então, em março e em abril, com esse sistema multifatorial, esses foram os indicadores obtidos para as contábeis, para os itens contados, não é possível extrapolar isso para todo o inventário, e os valores obtidos aqui anteriormente pelos outros métodos. Já estamos com 15 minutos, professor. Sim, eu já estou terminando. Sobre o desenvolvimento, principalmente a questão organizacional, tem uma série de considerações, a Sabrina escreveu isso muito bem no trabalho, eu vou direto aqui para as conclusões. A transição do modelo tradicional foi interessante, passando pela ABC, foi uma aprendizagem, essa metodologia multifatorial melhorou bastante, mas ainda tem espaço para melhoria. A acuracidade evoluiu bastante, né, bastante significativo esse valor de 99,9, mesmo sendo guardado isso para os produtos finalizados somente. A implementação foi prática, adaptável, principalmente para a situação toda da empresa, conforme foi colocado, uma empresa pequena, com pessoas que trabalham ali há bastante tempo. Então, esse é o relato, essa é a referência bibliográfica que foi aplicada aqui no trabalho, tá? E eu fico à disposição aí para perguntas, fico poder ler alguns minutos. Bem, então, bom, então, dando sequência, vamos passar então para a apresentação do último trabalho dessa sessão, proposta de ferramenta de planejamento, controle de estoques para varejo supermercadista de pequeno porte. O Jonathan tá aqui vai fazer a apresentação. Pode compartilhar a sua apresentação, Jonathan. E estão vendo? Sim. A minha tela está cortada aqui, mas eu acho que deve ser só a minha. Ok. A minha também. Agora melhorou? Agora sim. Agora Agora tá. sim. Certo. Meu Zoom está com um pequeno problema. Bom, boa noite a todos. Imensamente, é uma alegria muito grande estar aqui apresentando mais um trabalho. Esse trabalho, ele foi fruto do meu TCC, do meu trabalho de conclusão de curso na graduação. Eu sou Jonathan Corte, sou mestrando atualmente na Atitudes Educação em Administração e como coautoria tem a professora doutora Juliana Rufato. O título do trabalho é Proposta de Ferramentas de Planejamento e Controle de Estoques para Varejo Supermercadista de Pequeno Porte. Então, para dar uma breve contextualização, deixa eu ver, agora foi. Eu busquei o que afirma Holanda. Ele afirma que a administração adequada dos suprimentos e a manutenção de um estoque organizado são fundamentais para evitar perdas, maximizar o capital de giro e preservar a saúde financeira das empresas. Infelizmente, no Brasil, apenas 2 em cada 5 empresas realizam um controle mensal de estoques e muito se dá em função da gestão de estoques ser um desafio devido à incompatibilidade entre a demanda real e a demanda prevista. Como objetivo geral, o estudo então ele busca analisar como métodos de previsão de demanda podem auxiliar na gestão de estoques a fim de diminuir as perdas de mercadorias em pequenos supermercados. E para atingir esse objetivo geral, então foi elencado 3 objetivos específicos. O primeiro é identificar os métodos de controle de estoques utilizados pela empresa, verificar os controles para facilitar a reposição e reduzir perdas ocasionadas pelo excesso de estoque, e propor melhorias no sistema informatizado para auxiliar no controle de estoques. Bom,
Então, primeiramente foi necessário compreender como é que funcionava a dinâmica da empresa, a dinâmica da administração e da gestão do estoque da empresa. Foi primeiramente feito entrevistas com os gestores e com o responsável pelo estoque. Foi feita também análise física do estoque da sua organização, uma análise em loco do inventário. Também a empresa ela permitiu verificar todos os dados de vendas de produtos. Com isso foi possível identificar como ocorriam as rupturas e as perdas, como ocorriam algumas das rupturas e perdas, e ficou perceptível que havia uma falta de uma ferramenta de previsão. E a falta dessa ferramenta de previsão acabava ocasionando um amplo impacto tanto financeiro quanto comercial de uma maneira ampla para a empresa. Então, disso foi buscado as soluções que a literatura apresenta para nós. Foi buscado, então, dentre elas, o lote econômico de compras, ele infelizmente acabou não sendo adequado para ser aplicado em um supermercado, dado a perecibilidade dos itens de um supermercado. A classificação ABC e o cálculo de giro de estoques, eles se mostraram úteis para a gestão de estoques da empresa no supermercado, só que dado isso, eles se mostraram úteis, mas na questão da previsão da demanda, eles são carentes. O estoque de segurança, ele acabou sendo não apenas útil, mas necessário para ser implementado na empresa, e a média móvel de vendas também. Com isso, também muito em decorrência do trabalho anterior, tem que sempre fazer junções, né, para abranger da literatura para conseguir gerenciar as pequenas empresas. Então foi formulada uma equação. Essa equação, ela informa ao comprador as compras necessárias que ele vai ter que realizar naquele determinado período. Então, ela vai primeiramente compreender se está tendo uma variação positiva ou negativa nas vendas decorrendo do período anterior. Então, vai pegar a quantidade que foi vendida no período anterior do trimestre anterior, mas do ano atual, e depois, então, do trimestre anterior do ano anterior. Com isso, a gente consegue estipular se está havendo um crescimento ou regressão nas vendas. E é multiplicado pela quantidade, pelas vendas que ocorreram no período que a gente quer estipular, mas do ano anterior. Com isso, a gente também adiciona o estoque de segurança e subtrai o estoque inicial. E com isso, então, a gente tem as compras necessárias que serão para o próximo mês. Tudo isso acabou sendo elencado numa planilha de Excel. Essa planilha de Excel tem diversos dados, como a validade, o tempo ideal de ressuprimento, o lote mínimo de compra, o estoque de segurança, o preço de venda, o estoque inicial, as compras que são realizadas no mês, as vendas, o estoque final, as rupturas e as perdas que ocorreram no determinado período. E com isso, sendo reabastecido essa planilha mensalmente, a gente consegue ter as vendas, a quantidade necessária que deve ser comprada no próximo período. Como um supermercado tem mais de 8.000 itens, foi estipulado para a pesquisa buscar os itens da cesta básica. Então, na nossa região, foi escolhido o Índice Geral de Preços da Universidade de Passo Fundo e foram excluídos os itens que não possuem rótulos, que são aqueles vendidos normalmente a peso, como hortaliças e vegetais. Sendo selecionados, então, 32 itens. Esses 32 itens foram divididos em 3 categorias e cada item foi representado pela marca e pela variação do produto de maior venda. A exemplo, aqui nós temos um gráfico com o queijo mussarela. Então, na opção queijo, foi selecionado o queijo mussarela na marca Sadia, na variação soltíssimo de 150 gramas. Nesse gráfico, a gente consegue visualizar que quando não havia o uso da fórmula, da equação, havia muitas faltas, o estoque ele oscilava bastante
e muitas vezes quando ocorria uma falta, havia uma compra em excesso e essa compra em excesso acabava ocasionando futuramente, dada a validade, a perda desse produto. Com o uso da fórmula, o nível de estoque ele acabou não estabilizando, mas sim tendo uma mais neutralidade. Essa fórmula também ela pode ser eh, utilizada em outros períodos, como é o caso do açúcar cristal. Ele é comprado aqui em Caretas e ele vem de São Paulo. Nós estamos falando do Rio Grande do Sul, então ele normalmente ele é comprado em Caretas e tem um delay, um tempo de transporte até o estado. Eh, então ele era comprado trimestralmente, uma careta trimestralmente, e, e sempre que ocorria a compra, logo em seguida havia também a falta do item por causa que ele não havia chegado a tempo. Então, com o uso da fórmula, acabou elevando um pouco o nível do estoque e dando mais segurança, assim não ocorrem mais faltas. De maneira geral, então, dos 32 itens pesquisados, no ano zero, ele é um estudo longitudinal de 3 anos, no ano zero, sem uso da fórmula, houve 426 faltas registradas e 52 perdas de mercadoria. Já com o uso da fórmula, esses números reduziram drasticamente em 88%, ocorrendo apenas 43 faltas e 11 perdas. E também dando sequência com o uso no segundo ano, houve ainda mais uma redução a 38 e 6 perdas. Além desses benefícios financeiros e da redução de perdas, há outros benefícios que são computados com o uso da fórmula. O primeiro que eu acabei elencando é o comprador. Normalmente, no processo de decisão, o uso dessa fórmula torna o processo de decisão de compra muito mais assertivo e rápido, e com isso, o treinamento de novos funcionários ocorre muito mais fácil. Normalmente, quando os supermercados que não têm, os supermercados e demais empresas, que não têm algum método de controle de estoques, ah, como esse, as pessoas elas têm que ser treinadas e para comprar muito, a gente chama no oleômetro, naquilo que nas experiências passadas que o comprador tem. Tipo, ele vai no achismo de comprar tal item, tantos itens. Mas já com o uso da fórmula é um método que vai dar mais assertividade na compra. E com isso o treinamento fica muito melhor. E também é necessário aumentar a aplicabilidade dessa fórmula e espalhar ela dos problemas do trabalho foi que a planilha de Excel ela acaba tendo que ser abastecida mensalmente e isso acaba sendo oneroso e sempre que e daí dá trabalho em tu buscar quantos itens precisa comprar. Então a gente sugeriu ao software de gestão do supermercado que quando o comprador ele vai fazer a compra, ele sugere já por meio de integração dessa fórmula, ter essa integração, criar uma aba que sugere quantas compras são necessárias. Isso acaba tornando o processo muito mais assertivo e também foi sugerido ao software ter maior portabilidade de dados, visto que, como foi também falado no trabalho anterior, a compra todos os dados físicos tem uma divergência entre o estoque físico, aquele que está lá, e os dados que estão no sistema. Quando o seu comprador ele tiver os dados do sistema no palm ou no celular ou num tablet, ele consegue visualizar o estoque físico e visualizar quantas tem no estoque virtual. Então, com isso, acaba facilitando. E também, atualmente, está ocorrendo muito mais a geração de pedidos automática, muito movido pelo ID, que é o sistema de intercâmbio de dados, quando uma empresa ela automaticamente manda seus dados para outra, a fim de fazer as suas compras, né? E essa fórmula pode ser utilizada também ali. E no início do trabalho, quando foi
proposto o trabalho, lá em 2023, a inteligência artificial ela ainda não era tão utilizada, mas hoje a gente consegue compreender que o uso da inteligência artificial e de redes neurais artificiais facilitam e muito o uso dessa forma. Aqui, então, tenho as referências bibliográficas utilizadas no trabalho, na apresentação, e gostaria de agradecer o espaço e a oportunidade de estar apresentando mais esse artigo no SEMEAD. Feito, Jonathan, parabéns pela apresentação, obrigado. Eu abro novamente aí para perguntas. Ei, Jonathan, boa tarde. Parabéns pelo trabalho, porque a compra de reposição é uma dor presente em quase todos os estabelecimentos empresariais, né? Eu queria te perguntar sobre o estoque de segurança. Você pensou em alguma métrica que seria a resposta para essa variável estoque de segurança? Porque assim como você identificou algumas informações que fossem favoráveis a uma boa sugestão, esse estoque de segurança, ele eu diria, a principal informação para ter essa resposta adequada. Sim, o estoque de segurança ele foi calculado com base em métricas, mas como eu estava no trabalho de conclusão de curso, né, não era algo tão específico, então foi feito principalmente para esses 32 itens, um estoque de segurança, mas para os demais itens do Aham, supermercado foi muito no quanto que de fato é o tempo de ressuprimento dele. ainda não. Entendi. Porque assim, eu até copiei aqui para fazer umas simulações lá na empresa, usando essa mesma fórmula aqui que você colocou. Mas lá a principal dificuldade realmente é identificar qual o estoque de segurança, porque se a gente tivesse a informação das vendas perdidas, né, tudo que pode ser considerado ali para alterar esse resultado, mas nem sempre a gente tem todas as informações à mão, assim, para colocar na equação. Sim, e foi o caso desse supermercado que nós começamos a analisar. Ele não tinha. É um supermercado, ele tem muitos itens e não tem o histórico de todos os itens. Mas então foi feito pelo tempo de ressuprimento, de quanto demora, tipo, quantas vendas é necessária para ter o tempo de ressuprimento, uma média. Bacana. Obrigada pela resposta e parabéns pelo trabalho. Muito obrigado. Jonathan, deixa eu te fazer uma pergunta também. Como que você identificou a ruptura? É uma falta mesmo ou algum outro critério para identificar a ruptura? Inicialmente, o supermercado ele tinha um caderno de anotação. Então, todo esse caderno, esses 32 itens, eles foram passados a limpo e era as faltas que o caixa, que o pessoal percebia no caixa, eu tô buscando tal item, não encontrei ele, tu tem como me auxiliar? Então todas essas faltas eram reportadas à gerência e todas essas faltas eram contabilizadas nesse caderno. Então é por meio desse, né, de certa forma não é algo tão científico, mas é algo prático no dia a dia. Perfeito. Eu trabalhei já com supermercado, até nessa questão da velocidade, e ali o próprio sistema identificava a ruptura automaticamente da seguinte forma. Se um item tem venda diária registrada, de qualquer quantidade, né, se todo dia está vendendo, e um determinado dia fica sem vender, ele identificava como ruptura, né, porque ele entendia que deveria estar vendendo naquele dia. Isso daí pode fazer perceber um pouco antes do que alguém, né, sentir a falta e notificar. Então, bem interessante. Achei muito interessante também a sua formulação. Você sabe, né, você está trabalhando com isso com previsão, não existe uma fórmula mágica correta, mas eu acho que toda tentativa é válida. Eu achei bem interessante aquele indicador, aquele primeiro item da sua fórmula que te mostra a tendência. É uma forma de você calibrar a sua fórmula toda para tendência positiva, né, ou negativa. Então, deixa eu só te fazer mais uma pergunta.
Você trabalhou com itens, né, da cesta básica, você teve o critério e tudo. Mas na sua percepção ali, você acha que alguns itens que você não controlou teriam um comportamento muito diferente e que precisaria de uma nova formulação? Sim, inclusive essa fórmula hoje eu estou trabalhando como consultoria, daí então nós aplicamos um posto de combustíveis. O posto de combustíveis, então, ele foi uma métrica um pouco diferente, a variação ela acaba sendo semanal, porque o ressuprimento ele é normalmente semanal, então essa primeira parte da equação, ela, em vez de ser trimestral, ela é calculada semanalmente. Perfeito, E legal. devido muito principalmente à sazonalidade, né? Tá. Então, ótimo. Se você está indo comercialmente aí nessa área, é uma área que tem uma carência muito grande, né, de suporte para previsão, para uma gestão mais profissional de estoque mesmo. Então, parabéns, segue nessa área que tem bastante potencial. Legal. Mais alguma pergunta? Professor, só reforçar aqui, pedindo aos participantes para avaliar a sessão, o link está no chat. Perfeito. Tá. Bom, terminamos os trabalhos, né, estamos próximo aqui do horário. Se ninguém tem mais nenhum questionamento, eu finalizo aqui a sessão. Agradeço a participação de todos, vamos continuar prestigiando o evento. Infelizmente não pude presencialmente esse ano, mas o evento prossegue e a gente tem o acesso aqui, né, às várias programações. Tá? Karine, tudo bem? Mais alguma coisa? Somente parabéns a todos pelos trabalhos apresentados. Ótimo. Então tá Obrigado. bom. Obrigado a todos, boa noite. E Valentino, nosso outlier aí, né? Parabéns. Ele é fora da curva. Eu preciso perguntar qual é a sua idade, Valentino? Muito Pelas obrigado. minhas Eu tenho 16 anos agora. 16 anos. Parabéns, viu? Continue assim. Agradeço. É muito incomum isso aí. Beijo a todos, obrigado, gente. Eu nunca vi, né, professor? Também nós temos o nome, né, iniciação científica para ensino médio, né, mas eu nunca vi gerar um trabalho, né, ainda mais não aqui no CMEAD. Verdade. É. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite a todos. Prazer estar com vocês e até a próxima. Até a próxima.